Qual é a criança que não teve medo de dormir sozinha, de dormir no escuro? E hoje nós estamos aqui vivos, então vencemos esse medo. Mesmo que você durma com alguma iluminação no quarto, mas você chegou até aqui. Então você deu o seu jeito de enfrentar o seu medo. Coragem é isso, dá um jeito de enfrentar o seu medo. Esse vídeo está aqui com a intenção de lhe estimular a usar sempre a coragem para enfrentar o medo, de fazer você entender e não permitir que o medo lhe impeça de viver, lhe impeça de desfrutar de situações que são desafiadoras para você, mas que você tem capacidade sim de executar. Estamos voltando aqui com as emoções. Como a gente colocou em enquete e as emoções mais votadas foram medo e coragem, a gente resolveu falar das duas juntas. Não fez separação até porque elas estão muito entrelaçadas. Uma está diretamente relacionada com a outra. Quando a gente para refletir sobre o medo, a gente tem o medo como emoção básica. E aí, como a gente já discutiu antes, a emoção básica é aquele tipo de emoção que, independente do local, do planeta que eu nasça, eu vou sentir. Então, ela está muito atrelada a estímulo externo. Eu preciso de um estímulo externo para que eu possa sentir o medo. Então, é uma emoção que, apesar de poucas pessoas gostarem e a maioria não gostar de sentir, o medo serve para nos proteger. Não é? Ela vem como aquela emoção de proteção. É ela que vai nos alertar para os perigos que a gente possa estar sentindo. O problema é quando esse medo ele sai da nossa esfera de administração e a gente começa a achar que está num ambiente hostil e começa a ter medo achando que tudo ali vai contra a nossa segurança, contra a nossa sobrevivência. E aí quando dá início aí é um processo também de descompensação da ansiedade que pode levar à depressão, que pode levar à crise do pânico. Então o medo a gente precisa aprender a administrar. Por quê? Porque o medo ele vai despertar na gente pelo menos duas possibilidades, ou de enfrentar ou de fugir. Então muitas vezes o medo de fracassar em alguma coisa faz com que eu nem tente. Então aí eu estou, de certa forma, fugindo daquele desafio. Mas quando eu vejo que eu tenho medo e o desafio é suficiente e eu vou dar conta, aí o que é que eu faço? Eu enfrento. Então, nesse momento que eu decido enfrentar o meu desafio, eu estou usando de quê? Eu estou usando da nossa outra emoção chamada coragem, que para alguns não é emoção, é uma virtude que está diretamente relacionada às emoções. Então, a gente vai tratar essa coragem também como uma emoção, já que a gente consegue sentir essa coragem. Então, é essa coragem que me impulsiona e faz enfrentar o meu medo, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é eu ter a capacidade de enfrentar aquele medo. Então, por isso que eu preciso refletir um pouquinho e entender esse medo. Esse medo é real, esse medo tem nome. Eu realmente estou com medo daquela situação ou eu estou com medo de fracassar, como eu falei um pouquinho antes? Porque esse medo de fracassar nos impede de fazer muitas coisas na nossa vida. Então, eu venho aqui para falar dessa coragem, que é enfrentar o nosso medo cotidiano, que é usar da razão para poder entender por que é que a gente está com medo naquela situação. E esse medo, muitas vezes, pode estar relacionado ao nosso autoconhecimento, à nossa autoestima. A gente se acha incapaz de fazer determinadas coisas. E aí eu tenho medo de não conseguir o resultado que eu desejo e eu me impeço de fazer. Uma outra situação, muitas vezes, está atrelada ao perfeccionismo. Eu sou perfeccionista, eu quero fazer alguma coisa que seja perfeita. Então, se não for para fazer perfeito, eu não faço. Então, o medo de não alcançar aquela perfeição ilusória também me faz com que eu recue e deixe de fazer algumas coisas na minha vida. Então, esse vídeo está aqui com a intenção de lhe estimular a usar sempre a coragem para enfrentar o medo, de fazer você entender e não permitir que o medo lhe impeça de viver, lhe impeça de desfrutar de situações que são desafiadoras para você, mas que você tem capacidade sim de executar. Como é que você sabe que tem capacidade? A partir das suas memórias, a partir dos momentos que você precisou usar coragem, ou precisou fazer uma situação parecida com aquela e você cumpriu, deu conta. Então use essas situações positivas que você já fez, já cumpriu na vida, das situações que você teve medo, que você encarou e que você venceu, para que você vença o medo atualmente. Qual é a criança que não teve medo de dormir sozinha, de dormir no escuro? E hoje nós estamos aqui vivos, então vencemos esse medo. Mesmo que você durma com alguma iluminação no quarto, mas você chegou até aqui. Então você deu o seu jeito de enfrentar o seu medo. Coragem é isso, dá um jeito de enfrentar o seu medo. Então enfrenta os seus medos e viva.